Shabbat Shalom a todos. O tema desta mensagem é: ouça a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante do Senhor a minha vida, Pai. Me ajude a passar aquilo que o Senhor me ministrou para os meus irmãos. Capacita-nos a te ouvir, Senhor, a sermos ministrados por Ti, a nos aquietarmos, como o Senhor tem nos falado, para ouvir a Tua voz. Como é importante, Pai, a Tua mensagem, Tua palavra. Como é importante ouvir o Senhor. Nos ajude no nome de Yeshua HaMashiach, para que a nossa vida seja transformada, os nossos destinos continuem sendo mudados para a vida eterna. Fala conosco, me capacite a passar tudo o que o Senhor deseja passar para essa congregação. Nada a mais, nada a menos. E que a Tua Ruach ministre, Pai. Eu sem Ti nada posso fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer algo surpreendente, Pai, maravilhoso no nosso meio. O Teu poder operando em nós, por meio da Tua Ruach, através de Yeshua, pode nos converter. Nos ajuda. No nome de Yeshua HaMashiach, fala conosco. Eu lhe peço que assim seja. Tema da mensagem: ouçam a palavra do Senhor. Na paraxá dessa semana, Nitzavim, encontram-se. Nós lemos sobre a aliança feita com o povo de Israel. As bênçãos e maldições são apresentadas para que o povo pudesse ouvir e escolher entre a vida e a morte. E o povo de Israel ouvia Moshe quando ele mostrou a responsabilidade que eles deveriam ter por ouvirem tudo que Moshe estava falando. Então, em Devarim, capítulo 30, versículo 15, está escrito assim: vejam que hoje tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Então, foi proposto os dois caminhos ali, as escolhas que o povo tinha que fazer. Versículo 19: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem Hashem, o seu Elohim, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois Hashem é a sua vida. Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Moshe deixou bem claro que, ainda que talvez houvessem pessoas ali que não estavam dando valor a tudo que ele estava falando, ele deixou bem claro: olha, eu levanto os céus e terra, convoco os céus e terra como testemunhas para que diante de vocês que eu falei aquilo que o Senhor me mandou falar, porque é muito importante ouvir a palavra. É muito importante ouvir a palavra. Hoje o Senhor nos ministrou, falou conosco, e Ele falou justamente sobre isso. Do quanto é importante nós nos aquietarmos para ouvir aquilo que Ele tem para falar. E claro, o Eterno sabia que eu ia ministrar, mas os seus servos não sabiam o que eu ia ministrar, e Ele já nos deu uma prévia do que Ele deseja hoje, no nome de Yeshua, falar conosco. O Eterno falou comigo, e é interessante porque o ministério, o som do céu, Beit Sar Shalom, é muito baseado no som, o som do céu. Então nós temos os programas de rádio, nós temos canais no YouTube, e mesmo assim, o que o Senhor deseja falar com você, o que Ele me ministrou é importante que eles me ouçam falar. Eles ouçam a minha palavra. Então o Eterno sabe por que eu estou trazendo essa mensagem, mesmo o nosso ministério ser tão focado em trazer para vocês áudios, trazer ministrações. Nós estamos em um tempo de muito conteúdo audiovisual. Se eu quiser, eu posso sentar lá em casa e maratonar uma série, ficar o dia inteiro, semanas até, se eu quiser, eu posso ficar assistindo o que eu quiser. Eu posso selecionar um podcast, ficar ouvindo os assuntos que eu desejo, as pessoas que eu gosto de ouvir, e eu posso fazer isso por muito tempo, a minha vida toda, se eu quiser. Antigamente a gente tinha que alugar alguma coisa, né, nas locadoras, e você tinha que escolher bem ali para passar o final de semana assistindo 2 ou 3 filmes. Hoje a gente tem nas plataformas de streaming centenas de filmes, várias plataformas diferentes, e você pode ficar lá perdendo o seu tempo, e os dias vão passando, e de repente você começa a esfriar.
você começa a esfriar, algo começa que vem com uma certa sutileza, de repente você se vê frio, você fala, o que está acontecendo? E o Senhor está nos chamando a atenção. Você parou de ouvir a minha palavra. Você parou de ouvir as mensagens que eu tenho trago. Hoje nós vivemos um tempo que é até difícil filtrar o que é bom. Tamanha quantidade de conteúdo que existe para nós. Você vai pesquisar sobre um assunto, tem lá muitas pessoas falando deles. E quem está falando o correto? É até difícil filtrar o que é bom para nós ouvirmos. Hoje em dia nós temos muito ruído. É o que o Senhor está me ministrando. Estava me ministrando na minha casa. Tem muito ruído hoje em dia para as pessoas. E é difícil até para elas se concentrarem naquilo que é bom. Naquilo que provém de mim. Nos tempos de Moshe, isso não era diferente. Né? Moshe não estava em 2022, mas naquele tempo já havia muito ruído. Por isso, em Devarim, como nós lemos, ele disse, Devarim capítulo 30, versículo 19, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer, eu falei o que ele mandou eu falar. E é muito difícil para quem fala a palavra, por exemplo, eu estou aqui falando, não se sentir de alguma forma rejeitado quando alguém não escuta o que o Eterno mandou eu falar. Quando você está em um lugar e o Senhor te dá uma mensagem e ali, por algum motivo, qualquer motivo que seja, você está falando e você percebe que existem pessoas que não estão dando valor para aquilo que o Eterno está colocando. Então Moshe já tirou isso das costas dele e disse, olha, eu invoco os céus e terra como testemunhas de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sempre houve muito ruído, muito barulho na terra para te distrair de ouvir a palavra do Senhor. Por exemplo, nós não sabemos quanto tempo Korah levou conversando com aqueles líderes, com aqueles homens. A palavra diz que eram, se você ler na Almeida, em Bamidbar, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, eram homens, os maiorais na congregação. Eu gostei dessa tradução. Príncipes da congregação, se for a Almeida Revista Atualizada, na Almeida Revista Corrigida, maiorais na congregação. Não é? E continua, que haviam sido nomeados membros do concílio. Estou lendo Bamidbar, capítulo 16, versículo 2. Na NVI, foram homens nomeados membros do concílio. Na Almeida, varões de renome. Então, Korah, um levita, né, nós já estudamos muito sobre a vida dele, tem uma paraxá com o nome dele, não é? Korah. Ele era um levita de Coate, ou seja, ele era encarregado de carregar os objetos sagrados, quando não a arca, quando ela era transportada, quando o povo tinha que desmontar todas as coisas ali, o tabernáculo era organizado, tudo, e os levitas do clã de Coate, Kehat, carregavam os objetos sagrados, e Korah era um destes. Ele era um levita, e nós não sabemos por quanto tempo Korah ficou conversando com aquelas pessoas sobre as suas ideias, sobre as suas teorias, sobre as suas, não posso até falar sobre as suas teologias. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali, de tenda em tenda, conversando, e as pessoas, puxa, faz sentido o que você está falando? Porque Korah, ele era contemporâneo de Moshe ainda no Egito. Ele não foi uma pessoa que nasceu no deserto. Nós podemos ler isso em Shemot, capítulo 6, versículo 16. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento, Gershon, Kehat e Merari. E Levi viveu 137 anos. Versículo 18. Os filhos de Kehat, Coate, foram Amram, Itzhar, que é pai de Korah, Evron e Uziel. Kehat viveu 133 anos. E nós sabemos que Amram foi pai de Aharon. E Itzhar, irmão de Amram, foi pai de Korah. Ou seja, ele era primo de primeiro grau de Moshe e de Aharon e de Miriam. Então imagina Korah convivendo ali com Moshe no deserto, provavelmente
por causa da organização ali de como as tendas estavam em volta do tabernáculo. Provavelmente ele estivesse próximo de Moshe e depois de 10, 20, 30 anos ouvindo Moshe ali no deserto, nós não sabemos quanto tempo, talvez ele já não via e não ouvia com os mesmos olhos e os mesmos ouvidos. E ele começou a passar aquele desprezo dele, aquelas maquinações dele para outras pessoas. E aquele ruído começou a entrar no meio do povo de Israel, e o povo de Israel, no caso 250 líderes, pessoas que eram importantes no meio do povo, se desviaram porque estavam ouvindo a pessoa errada. Eles estavam ouvindo a pessoa errada. E isso acontece muito conosco, quando nós começamos a ouvir a pessoa errada, quando você acessa os canais errados, quando você pega os filmes errados e aquilo começa a entrar no seu coração. Começa a entrar e talvez não vem de uma maneira totalmente negativa, a princípio, como Shaul colocou para nós, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Isto não é de se admirar, pois o próprio adversário se disfarça de anjo de luz, malach de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, as coisas começam de uma maneira muito sutil, muitas vezes, para nós. Você não vê o mal ali de imediato falando com você, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado. Então, nós começamos a ouvir aquilo começa a entrar no nosso coração. Quando você percebe que o desvio foi grande, você já está muito na frente. Já saiu bastante do caminho, um desvio que é pequeno. No começo, de repente, você está completamente fora da rota. É muito importante você saber o que você está ouvindo. É muito importante você ouvir a palavra do Senhor. É muito importante nós ouvirmos servos, pessoas que têm testemunho de pessoas convertidas. E não pense você que o inimigo vai ficar colocando ruído nos seus ouvidos quando você estiver concentrado fazendo aquilo que é mal. Porque o caminho que leva à morte, o que Yeshua nos disse? É largo. É largo o caminho que leva à morte. Por isso que quando a gente vai fazer algo que é ruim, as portas se abrem para nós entrarmos pelo caminho que leva à morte. Mas o caminho que leva à vida é estreito, nós não podemos nos esquecer disso. O caminho é estreito, irmãos. É um caminho que demanda esforço, dedicação. Dedicação. É muito mais simples eu colocar, enquanto eu estou fazendo alguma coisa na minha casa, alguma coisa que não vai me edificar, e eu tenho que me dedicar para colocar uma palavra para eu ouvir. Demanda dedicação, esforço, eu colocar uma palavra do Senhor para eu poder ouvir. Hoje em dia, a leitura, ela se tornou até um hobby, porque as pessoas estão cada vez mais deixando de ler. Quanto mais ler a palavra. Porque demanda dedicação você parar, se aquietar e ler. E outra coisa, para o Senhor falar com você, você tem que se aquietar, como Ele já nos disse hoje. Você se senta lá para ler as Escrituras, abre, e para o Eterno falar com você, você tem que se aquietar. Porque a nossa mente, ela tende a correr e a fugir quando nós estamos lendo as Escrituras, ou quando você está ouvindo uma mensagem aqui. Acontece muito conosco, da gente querer uma direção do Senhor, e você começa a orar e você fala: Senhor, fala comigo, ministra o que o Senhor deseja para a minha vida, estou precisando de direções em tais e tais áreas. E aí você orou, e você se senta para ouvir uma mensagem, e você não consegue prestar atenção em nada do que está sendo falado. Às vezes a pessoa vai chegar e vai ministrar: olha, o tema da mensagem, o que o Senhor quer falar conosco hoje é viver em santidade. Você já pensa, não serve para mim, eu estou vivendo em santidade. O que eu posso fazer agora para me distrair nesses 40 minutos, 1 hora? O que eu preciso fazer agora? Esse tema aqui já está batido. E o Eterno pode falar com você naquele tema que você achou batido. O Eterno pode. Um dos desafios dos profetas do Senhor, a gente tem estudado na minha casa, no livro de Irmiyahu,
é que as pessoas não assumiam que estavam erradas. Elas não assumiam, elas pensavam, não, mas o que a gente tem vivido bem, a gente tem feito o que o Senhor mandou a gente fazer. E o Eterno falando, não, o que vocês estão fazendo é errado, e pontuava os erros ali, mas eles não davam ouvidos ao que o Eterno estava falando. Uma das principais características nos tempos de Samuel, você pode ler isso em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, é que naqueles dias raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes, está escrito. O menino Shmuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Se eu dou muito valor, a gente tem sempre devocionais aqui, quando eu estou aqui, e até no Shabat, a gente fala da palavra, eu dou valor para ouvir a palavra do Senhor. Eu dou valor. Às vezes eu estou em um outro ambiente, quando eu começo a ouvir, eu tenho que me chegar lá, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Porque eu digo, irmãos, com todas as palavras, com toda certeza, que se eu não fizer isso, eu vou me desviar. Eu vou me desviar. Existem coisas nas nossas vidas que não adianta só, eu posso fazer isso tudo sozinho. Eu digo, você não pode fazer sozinho. Não tem como nós caminharmos sozinho, porque tem coisas que você só vai aprender, você só vai ter revelação quando alguém te falar. Não tem outro jeito. Quando eu comecei, eu já compartilhei aos irmãos isso, que quando eu me converti, o que eu mais queria era ter o serviço do tempo dos discípulos, né? Naquela época eu falava, eu quero ter um culto um dia que seja igual ao que era no tempo dos apóstolos, eu falava assim ao Senhor. E por mais que eu estudasse, as palavras estivessem ali na minha frente, e eu estudei muito sobre isso, fui atrás de livros, e estudava, mas nunca me veio a revelação completa, até que um dia alguém me falou. A revelação nunca foi completa para mim. Eu ficava lendo, ficava tentando achar alguma coisa ali sobre, e eu lia os mesmos textos que a pessoa me apresentou depois, as pessoas me apresentaram depois. Mas eles não falaram comigo da forma que falaram quando alguém me disse aquilo. Porque existem revelações que alguém vai ter que te falar. Alguém vai ter que te mostrar. Você não vai conseguir sozinho. Então, algumas coisas vieram quando eu ouvi as palavras do Senhor. Isso aconteceu nos tempos de Josias, do rei Josias. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, está escrito, assim que o rei ouviu as palavras do livro da Torá, ele rasgou as suas vestes. Mas Josias já havia começado uma grande restauração em Israel. Você pode estudar sobre a vida deste rei, que começou o reinado dele com 8 anos. E com 16 ele começou ali uma expedição no território de Israel e começou a quebrar os altares idólatras e restaurar o povo. Mas quando ele ouviu alguém ler a Torá para ele, ele rasgou as vestes dele. O Eterno, existe algo quando o Eterno usa a boca de alguém para falar com você, meu irmão, minha irmã. Mas o Senhor pode falar comigo na minha casa? Claro que Ele pode. Mas Ele também vai falar com você usando outra pessoa. E é importante você abrir os seus ouvidos para outras pessoas falarem da palavra do Senhor para você. Versículo 13, ainda em 2 Reis 22. O que esse rei fez? Ele falou, daqui este livro, eu vou ler este livro e eu vou destrinchar ele, eu vou estudar o máximo que eu puder. Não. O que ele fez? Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por Yehudá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Nós precisamos de pessoas que falem da palavra do Senhor para nós. Eu e você. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito. No caso, era um rolo da Torá. Versículo 19, ali já tinham levado a palavra para a profetisa Hulda e ela chegou. Versículo 19, já que o seu coração se abriu, prestem atenção, já que seu coração se abriu e você se humilhou diante de Hashem, ao ouvir o que eu falei.
contra este lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em Shalom. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer a você, sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. O rei demonstrou aquele arrependimento depois que ele ouviu a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra dele. O Eterno pode te usar para levar a palavra dele aonde ele quiser, mas algumas revelações ele tem para algumas pessoas, e essas pessoas que nos passam. Foi assim, para eu descobrir que o nome... Eu já havia estudado que o nome do Mashiach era Yeshua, eu já tinha estudado isso, mas nunca me veio a revelação. Sabiam disso? Eu já sabia, o nome dele é isso. Eu já cantava canções, inclusive, que tinham esse nome, mas eu não tinha a revelação completa. Alguém teve que vir até mim e falar sobre este nome, Yeshua. E ali eu tive a revelação. Parece que as coisas vêm para mim e para você em partes, em frações. E aí vem uma outra pessoa e te dá uma outra fração daquilo, até que esteja completo. O Eterno vai usar muitas vidas na sua vida. Sinto muito em dizer para quem gosta de ser solitário, que para você ter a revelação completa, o Senhor vai levantar muitas pessoas ainda na sua vida, meu irmão, minha irmã. É assim. No Yohanan, o imersor, nós já sabemos um pouco da história dele, foi preso e ele não podia mais ver Yeshua operando os milagres, não sabia o que estava acontecendo, e chegou um momento que ele teve dúvida, ele chamou os seus discípulos e falou, vai lá perguntar para ele se ele é aquele que nós estávamos esperando mesmo. E o que ele precisou então, naquele momento? Mas Yohanan era uma pessoa do Senhor, acho que a gente está em acordo sobre isso. Um homem do Senhor, Yeshua falou, nascido de mulher, não tem como Yohanan, eu lhes digo que ele é Eliarro. Estou falando de Yohanan, o imersor, conhecido João Batista, e ele precisou de alguém para falar. Yohanan precisou, irmãos, fazer o curso de Bessorot Tovot, as boas novas. Ele precisou, eu estou falando de Yohanan, precisou de alguém que falasse da palavra para ele. Hoje eu vejo muito, principalmente os jovens, adolescentes, é muita mídia o tempo todo, e eles têm a opinião deles de vários assuntos. O que eles fazem? Vai pegar alguém que fala a opinião contrária? Não, ele vai se juntar com quem fala o que ele quer ouvir. E aí pega as mídias lá, meu pai e minha mãe não concordam com isso, deixa eu ver quem concorda comigo para eu seguir essa pessoa. Aí segue a pessoa que concorda com ele, e vai juntando os amiguinhos, amiguinha, eles não falam assim, né? Vai juntando lá com as pessoas que eles se identificam. E por quê? Porque não querem ouvir opinião contrária. E isso não é só agora, eu falo com todos, não é só para os jovens. A gente não quer ouvir opinião contrária. A gente não quer ouvir opinião que vai contra o que a gente pensa e acredita. E isso envolve muita religiosidade. Nós somos pessoas, infelizmente, religiosas. Quando a gente tem uma opinião sobre o sagrado, a gente não quer abrir mão. Sabe, quando alguém vem falar alguma coisa para nós, né? Eu costumo falar aqui, não pode ser. Não pode ser. Eu falo isso o tempo todo aqui, tô falando de mim. Não sei se os irmãos são melhores do que eu, mas a minha primeira palavra com tudo que a Cel fala é não pode ser. E aí eu pego o meu celular e falo, vou pesquisar. E Baruch Hashem... Não é? Que o Eterno tem me dado humildade, tem quebrado meu orgulho. Baruch Hashem por isso. Nós temos dificuldade em lidar com o controverso, com aquilo que... irmãos, escuta o que eu estou te falando. Quando você se fecha, o Eterno nem vai falar mais com você, ele vai usar outra pessoa, só para mexer no seu orgulho. Senhor, por que o Senhor não vem... Imagine Yohanan, por que o Senhor não vem aqui e fala comigo? Por que o Senhor não falou com Yohanan? Não, ele teve que usar os discípulos dele. Lucas capítulo 7, versículo 19 ao 23. E Yohanan, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Yeshua dizendo, você é aquele que tinha que vir ou a gente vai ter que esperar outro?
Dúvida de Yohanan, um homem que veio aqui com o espírito de Eliarro, preparando o caminho para o Senhor. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: Yohanan, o imersor, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou a gente vai ter que esperar outro? E na mesma hora, Yeshua curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Yeshua disse-lhes: ide e anunciai a Yohanan. Yeshua não falou assim: eu vou orar e o Eterno vai falar com ele. Ele não falou isso. Ele falou: vocês vão lá e vocês vão falar com ele. E o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se as boas novas, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza, ou não acha motivo de tropeço, não duvida de mim, depende da tradução que você está lendo, não se sente ofendido por minha causa. Meus irmãos, o Eterno usa pessoas para falar, usou pessoas para falar com Yohanan, o imersor, como aquele que preparou o caminho para Yeshua, o homem que desceu Yeshua às águas, precisou de alguém levando uma mensagem para ele quando ele estava preso. E eu e você, nós somos assim, nós precisamos de pessoas para falar conosco quando nós estamos presos. Quando nós estamos aprisionados em alguma ideia, alguma mágoa. É difícil, olha, não deixe que alguma tristeza, alguma mágoa te feche os ouvidos. Não deixe isso acontecer com você. Teve um momento na minha vida em que a arrogância e o orgulho, que eu acredito que todos nós temos que lidar com o nosso orgulho. O ser humano é um ser orgulhoso, um ser cheio de honra própria. Irmãos, sabe uma coisa que é difícil da gente lidar? É com desonra. A gente não quer ser desonrado na frente de ninguém. Boa parte de nós é assim. Em alguma área da nossa vida, a gente tem uma honra muito grande. Não, isso aqui não pode acontecer. E houve um momento em que algumas áreas da minha vida estavam começando a entrar com essa honra. E o Senhor enviou uma pessoa, quando eu estava doente, enviou uma pessoa muito mais velha do que eu, muito mais experimentada do que eu, mas essa pessoa, ela tinha um dom na vida dela de que ela tinha uma revelação muito clara de que o Eterno poderia usar quem Ele quisesse, que Ele não precisava de mim para fazer a obra dele. E naquele hospital o Senhor usou aquele homem para falar: olha, fica tranquilo, Caio, o Senhor não precisa de você para continuar agindo na terra. E eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu falei assim: puxa vida, olha que revelação maravilhosa, Ele não precisa de mim. Eu não tive dúvida do amor do Senhor, mas eu precisava muito ouvir aquelas palavras. E o Senhor, não sei se eu ouviria se Ele mesmo falasse comigo. A gente é de uma grandeza interna tão grande que se o Senhor falar conosco, a gente não escuta. Então o Senhor usa outras vidas para falar conosco, né? Usa quem não é, a gente não espera. Eu não esperava a visita dele, ele foi lá, eu fiquei muito feliz. E ele falou, abriu um texto comigo, leu lá Atos e falou: o Senhor não precisa de você, Caio, o Senhor não depende de você, Ele não tem uma dependência de você. E eu chorei muito aquele dia, né? Minha esposa vive falando que é muito difícil me ver chorar. Não sei chorar de rir, isso eu faço. Mas chorar mesmo assim, eu não sou uma pessoa que chora muito. E aquele dia eu chorei, irmãos. Mas o que eu chorei aquele dia, eu não sei se teve um dia que eu chorei mais. Eu chorei muito aquele dia. Eu estava sentado, tinha minha cama e eu estava sentado naqueles degraus que eles colocam para as pessoas subirem nas camas. Estava muito debilitado. E eu estava sentado ali e eu baixei a cabeça e chorei. Ele não precisou falar mais nada. Ele até riu um pouco de mim. Não sei se ele sabia o que ele estava fazendo, mas o Senhor me tratou porque nós temos um senso de honra própria muito grande. O Senhor não pode usar outra vida para falar comigo, não. Vem o Senhor e fala você comigo, Senhor. E o Eterno vai lá e vai enviar alguém que você não considera, alguém que você não tem pela pessoa certa para falar contigo. Ele vai usar quem você não imagina. Aqui cabe nós falarmos sobre isso, sobre nós ouvirmos aquilo que nós queremos apenas. Em Devarim, capítulo 29, ainda na paraxá dessa semana, versículo 18, está escrito assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã
ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Elohim, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz que produza veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Por isso que Moshe fez questão de falar, olha, eu avisei vocês antes. Eu avisei e apresentei bênção, maldição, vida e morte, escolham a vida. Se alguém não está disposto a ouvir o Senhor, ele vai se desviar. E o amargor, as situações que a gente vive, podem nos fazer nos fechar. Talvez não seja o orgulho que esteja fechando o seu ouvido, o meu ouvido, mas seja uma mágoa, fala, não, eu não quero me magoar mais, eu vou me fechar. E só o Senhor pode falar comigo. E sinto muito, o Eterno vai continuar usando vidas. Ele vai continuar usando pessoas para falar com você. É assim que ele opera. O Eterno não faz as coisas sozinho, meus irmãos. Ainda que ele pudesse. Ele não faz as coisas sozinho. Ele nos chama para participar da obra dele, ainda que ele não dependesse de nós. Não sei quantos já tiveram uma meditação, porque a gente se fecha para ouvir o que o Senhor tem para falar, mas quando você que viveu numa família que deu certo, né? A pessoa teve um pai, mamãe que cuidou, que te educou, e pensa comigo, o que você ouvia mais? Você ouvia mais sim ou você ouvia mais não do seu pai e da sua mãe? Só a gente olhar para as nossas crianças, né? Uma criança às vezes não sabe, não aprendeu nem ler, nem escrever, e ela quer um relógio. Aí fala, para que ela quer um relógio? E ela quer o melhor relógio. Fala, não, você não precisa do melhor relógio, você nem sabe ler e escrever, para que você quer o melhor relógio? Passei isso na minha casa, falei, não, você não precisa disso. E eu falei, não. E eu meditei um pouco, falei, puxa, quantos nãos eu falo para minha filha? Eu falo, o Senhor é assim com a gente também, porque a gente pede cada coisa para Ele, a gente quer ouvir cada coisa do Senhor, e o Eterno continua falando, não, você não precisa disso, você nem sabe o que está pedindo. Você não sabe no que vai dar esse futuro que você tanto almeja, meu filho. Não, mas eu quero muito isso, eu pensei aqui, eu planejei. E, Senhor, vai dar certo, me dá isso. E o Eterno fala, não. E você não entende, assim como aquela criança não entendia, por que eu não posso ter um relógio? Por que faz tanto sentido para mim? É assim conosco, a gente fala, isso aqui faz tanto sentido, Senhor. E aí quando o Eterno não fala e acontece algo pior para nós, ele envia uma pessoa para falar com você, fala, ah, não, mas o que você está falando? Você não sabe nada, você sabe o que eu estou passando. Por quê? A gente não quer ouvir, não. E eu digo agora, você que é pai, você que é mãe, não se canse de falar não para os seus filhos, para o bem deles. Se a gente falar só sim, seu filho não vai aprender a ouvir o não do Eterno. E a gente, claro, tem que seguir, tem que ter um equilíbrio, tem que saber abençoar o nosso filho, nossa filha. Mas nós temos de ser um representante do Senhor na nossa casa. Ainda sobre Yohanan, o imersor. Yohanan teve um momento de dúvida. Ele teve dúvida. Teve dúvidas sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava... Imagina, você faz tudo o que o Senhor pede você fazer. Eu fico imaginando o que deve ter passado na mente dele, naquela cadeia. Puxa, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou. Eu imergi o Mashiach. Não sei, pode ter passado na mente dele. Tá? Vou falar o que passaria na minha mente, então. Eu imergi o Mashiach. Eu sei que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, mas eu fui preso por causa disso. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja. E o Hanan falava demais, a gente sabe disso. E ele teve um momento de dúvida. Será que é ele mesmo? Vai lá e pergunta para ele. E o Hanan teve uma atitude nobre. Ele falou, pergunta para Yeshua. Então, o que acontece conosco é que a gente não quer ouvir o contrário. Então, o que a gente vai fazer? A gente está com dúvida e não vai buscar do Senhor. Senhor, é isso mesmo. Se você está com um problema de dúvida, numa crise em alguma área da sua vida, busque alguém que venceu essa área. Você está com crise no seu casamento, busque alguém que tem gabarito para falar disso.
Busque, você está com crise de confiança, vá buscar uma mensagem de alguém que tem confiança, que fale sobre emuná, que venceu. Busque alguém que vai te ministrar nessa área, meu irmão, minha irmã. Porque o Eterno pode falar com você, te levantar. Ele pode. E Yohanan não teve problema em falar, fala com Yeshua para ver se é ele mesmo. Teve uma outra situação que nós vivemos em Israel, e ler as escrituras estava muito difícil. Estava muito difícil, a gente teve muitas, para nós, derrotas, muitos momentos de tristeza ali, e houve um momento que eu mal conseguia ler as escrituras, e para ter uma palavra do Senhor, estava com muito ruído na minha cabeça. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar mensagens para a gente ouvir, até colocava na sala, às vezes, no lugar que a gente estava lá. Eu falava, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E ali o Senhor começou a me erguer de novo, por causa do momento que eu estava vivendo. Nós não precisamos, irmãos, enfrentar as nossas lutas sozinhos. A gente não precisa fazer isso, na verdade nem devemos. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. O Senhor não nos chamou para andarmos sozinhos. Ele vai falar com você usando outras pessoas. Talvez você esteja aí numa crise de amor ao próximo. E qual é o problema disso? Você não pode chegar em alguém que tem essa dificuldade que você tem. Você precisa chegar em alguém que ame. Você precisa ouvir uma mensagem que fale sobre o amor. Do quanto faz sentido amar o próximo. A gente precisa ouvir. Você está nessa crise. O problema é que, por exemplo, o rebelde ele vai procurar quem? Vai procurar pessoas para se rebelar como Cora. Começou a ministrar ali as pessoas para, olha, o que estão fazendo com a gente não é certo. Não é certo o que estão fazendo conosco. O problema é quando nós estamos vivendo alguma doença na nossa alma e a gente vai buscar quem está doente também. E o Senhor tem outras pessoas para falar com você, meu irmão. Busque as pessoas certas. A palavra drachá, que é sermão, ministração, ela tem a mesma raiz da palavra lidrosh, que é buscar. Tem uma demanda. A gente canta uma canção aqui que começa Darashti otcha, busquei por ti. Você precisa buscar o Senhor. A drachá já é uma busca. É uma busca sua. E o Eterno vai falar com você se você buscá-lo, mas esteja aberto para ele usar outras vidas. Ouça a palavra do Senhor para crer. Não importa a crise que você está vivendo. Teve um momento que eu, passando por muitas situações também, eu chamei o Orochi Carlos. Eu estava envergonhado até para falar com ele daquilo, porque a gente tem vergonha dos nossos pecados. Não é aquela coisa que nos persegue desde os nossos pais, a gente se esconde. Fez a coisa errada, se esconde. E é difícil para nós confessarmos pecados aos nossos irmãos para sermos curados. E depois que eu mal consegui olhar no olho, falar, tá acontecendo isso na minha vida, me ajuda, né? E no momento ele até falou, só de você ter falado já é um grande passo para você ser liberto. E desde aquele dia, o Eterno tem feito algo maravilhoso na minha vida, naquela área. Mas primeiro, parece que o Eterno nos ensina disso. Olha, enquanto você não se tornar mais humilde, você não vai conseguir ser tratado, meu filho, minha filha. Nós precisamos de pessoas. A gente precisa assumir, tem um problema nisso. É simples? Não. Porque nós não queremos nos sentir desonrados. Para nós é demérito, irmão, sim, falar que errou. Não é? Nós temos muita honra própria. O que o Eterno também deseja falar conosco ainda sobre ouvir é a nossa capacidade de ouvir e não ouvir ao mesmo tempo. E nisso aqui os homens são mestres neste assunto. Ouvir e não ouvir ao mesmo tempo. Tá num lugar, a pessoa tá falando com você, a pessoa, você entendeu? Hã? Você estava falando comigo? Mas estava ouvindo. Nisso o homem ele é melhor do que a mulher. No dom de ouvir e não ouvir ao mesmo tempo. Nosso cérebro, irmãos, eu estava até estudando um pouco sobre isso, ele é capaz de fazer essas coisas. A gente, inclusive, ontem nós estávamos aqui bastante pessoas. Então estava aquela barulheira só.
todo mundo conversando, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, de distinguir sons. A gente está ouvindo tudo que está acontecendo à nossa volta, mas o nosso cérebro ele abaixa o barulho e ele se concentra só na pessoa que você quer ouvir ou nas pessoas que você quer ouvir que está distante, né? A gente consegue fazer isso, isolar sons, é uma capacidade nossa. Eu nunca tinha parado para pensar, falei, puxa, é verdade, o homem faz isso sem querer, mas o nosso cérebro, se a gente se concentrar, ele consegue focar numa pessoa só falando, tá tudo acontecendo à nossa volta e a gente consegue dar ouvidos a quem está do nosso lado. A pessoa às vezes não precisa aumentar a voz dela, mas é o seu cérebro, ele é capaz de fazer isso, de separar os sons, né? A gente tem aqui o coral, quem já cantou em algum coral sabe disso. Às vezes a gente está fazendo alguns exercícios vocais aqui, alguns exercícios para dividir voz, e todas as vozes estão cantando ao mesmo tempo, e qual que é o desafio? Se concentrar na sua voz. E cantar só a voz que está no seu naipe. Né? A gente tem alguns exercícios de percepção para isso. Eu toco 3 notas simultâneas e eu falo, você vai me dar o som mais agudo, e você vai me dar o mais grave, e você vai me dar o som médio. E o nosso cérebro é capaz, com algum treinamento, de fazer isso. Por que eu estou falando sobre isso? Por que o Senhor ministrou sobre isso? É que muitas vezes você está aqui dentro ainda, falando sobre a mensagem, e você isolou a voz da pessoa que está ministrando e está ouvindo qualquer coisa, menos a voz dela. Então você está no lugar ali, voltando àquilo que nós, no início da mensagem. O Senhor vai falar aqui, não sei, não faça fofoca. Fala, não sou fofoqueiro. Aí você isola. A voz passa para um cantinho da sua cabeça, o cantinho de eu não vou dar atenção para isso, e você começa a focar em qualquer coisa, menos naquele som. E você escuta tudo, até o ruído do ar-condicionado, você se concentra nele. E você está escutando só aquele som. Ou você escuta só os pop do microfone. Quando ele não tá com essa espuminha, faz... E você está escutando só... A palavra do Senhor, e não sei... E você fica só aquilo, a pessoa... Tá ouvindo? Tô. Só o pop. Uma capacidade que a gente tem, irmão, sabia? De isolar os sons. E aí o Senhor, de repente, fala algo. Aí a pessoa tá do lado, você ouviu? Você estava orando. Eu estava orando sobre isso. O quê? Quem que falou? Não, o Senhor falou com você, era para você. Não, não era não. O que ele falou? Deixou passar. A nossa capacidade de fazer isso é forte, irmãos. Então Moshe falou, olha, eu falei, se vocês estão ouvindo, eu não sei. Mas eu falei aquilo que o Senhor mandou eu falar. Nós somos capazes de filtrar sons, irmãos. E aí o Senhor vai levantar uma pessoa na sua vida. Você fala, não, essa pessoa não pode falar comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura do Eterno, de Elohim, é mais sábia do que as dos homens. E a fraqueza de Hashem é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas o Eterno escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Eterno escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então imagina você lá, no lugar de Korah, depois de anos caminhando com Moshe, e você só começa a reparar nas fraquezas daquele homem. Nas fraquezas de Aaron. Você se lembra, poxa, mas Aaron, tem certeza que Aaron é sumo sacerdote? Porque no caso de Korah, ele queria ser Cohen. Ele queria ser sacerdote. E ele poderia olhar e falar assim, esse homem, ele moldou um bezerro de ouro. Você tem certeza que esse homem... Então as conversas deles podiam ser essas. Olha, o homem que moldou o bezerro de ouro. É verdade, Korah. É verdade, não. Korah, acho que o Senhor está te levantando para ser sumo sacerdote no lugar de Aaron. E o Eterno escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, e em Yeshua Mashiach, o qual para nós foi feito por Elohim sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, enquanto nós não sairmos deste degrau de indiferença, descermos para a humildade, os nossos ouvidos permanecem fechados. E o Hanan, ele não se intimidou de dizer que estava com dúvidas, que precisava de alguém que anunciasse, que falasse para ele, fala para mim o que Yeshua vai te falar, pergunta para ele,
Me fala do Senhor, eu preciso saber. E ele precisou ali de pessoas. E nós precisamos de pessoas para nos falar a palavra do Senhor. Tire os ruídos da sua vida. Tire aquilo que não vai te acrescentar nada. Aquilo que só vai trazer sujeira no seu ouvido. Sabe, quando a gente trabalha com som, a gente costuma, na voz da pessoa que a gente está mixando, remover as frequências mais graves dali. Porque o nosso ouvido ele não escuta. A partir de 80 Hz, ele não vai mais escutar as frequências ali. Então a gente costuma cortar aquelas frequências e nem dá tanta diferença. Vai tirar, a gente fala que é a sujeira. Vamos tirar a sujeira da voz. Tira a sujeira do seu ouvido, meu irmão. Tira aquilo que tá te atrapalhando a ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. No nome de Yeshua. Para nós fecharmos, eu quero ler mais um texto com os irmãos, se quiserem abrir, para nós lermos juntos. Está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Não sei quantos de vocês estão em um momento de grandes decisões. O Senhor sabe o que cada um aqui está vivendo. Que essa mensagem sirva para você saber como ouvir a voz do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 26. O malar do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para uma estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar o Eterno. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Yeshayahu. Então nós temos uma pessoa que foi adorar a Hashem. Estava voltando lendo as escrituras, irmãos. Escute isso. Essa pessoa estava lendo as escrituras. Baruch Hashem, porque o Eterno usou aquele momento que ele estava lendo para falar com ele. Mas como que aconteceu? E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Yeshayahu, ou seja, ele estava lendo em voz alta, não é? E ele perguntou: o senhor entende o que você está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me anunciar? Meus irmãos. Assim convocou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E a gente já sabe o resto. Filipe apresentou para ele Yeshua por meio de Yeshayahu, e aquele homem foi imerso e foi salvo. Como nós podemos entender se alguém não nos anunciar? Nós todos estamos nesse caminho, irmãos. Todos, sem exceção. Até um profeta precisa de alguém para falar com ele. Todos precisam. Um rei sábio, um rei temente ao Senhor, como Yoshiarro, precisava de um profeta para falar com ele. Davi que profetizava, precisou de Natan para falar com ele da loucura que ele estava cometendo naquele momento. Ele precisava de alguém. Quando ele quis construir o templo, ele precisou também de um profeta para falar com ele. No primeiro momento, o profeta falou: vai, faz tudo, o Senhor é contigo, faz. Sai fazendo. E aí o profeta, imagina como o Eterno deve ter falado com aquele profeta. Ele saiu correndo para falar com o Davi, porque eu falei algo que o Senhor não mandou falar. Todos precisamos, como esse etíope. Como eu posso entender se alguém não me explicar? Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Se você está em um momento de muita confusão e você precisa de uma direção, busque a palavra. Busque ouvir alguém. Coloca alguém que é do Senhor para falar da palavra dele. Às vezes eu leio a Paraxá, eu vou trazer a Drachá aqui, e eu leio a Paraxá e tem alguns pontos ali de interesse, eu grifo e tal, mas eu não tive uma direção clara ainda do Senhor. Falo, bom, agora eu vou colocar uma palavra para eu ouvir. E irmãos, e foi assim essa semana, eu coloquei, enquanto eu estava fazendo o café da manhã, coloquei uma mensagem para ouvir, e a pessoa começou a falar, só dele começar a ouvir a palavra, o Eterno começou a ministrar, nada a ver com o que ele estava falando, que era essa mensagem.
ele começou a ministrar algo, e aí o Eterno começou a falar, tá vendo como é importante você ouvir a palavra? Olha como é que você é cheio. Eu parei tudo, falei, o Senhor tá falando comigo. Eu comecei a me escrever lá, dar um jeito, digitar tudo aquilo, fazer um esboço rápido. Eu falei, já tem a mensagem, na segunda-feira. E o que a pessoa estava falando no vídeo? Nada a ver com essa mensagem. Mas a gente precisa dessas ondas sonoras passando por nós. Não sei muito bem por quê. Nós precisamos. O mundo foi feito pela palavra. As coisas começam a ser criadas na nossa vida quando você escuta alguém falar a palavra do Senhor. Quando você escuta alguém. Eu acredito que esse homem, na carruagem dele, já estava criando, porque ele estava lendo em voz alta. Então ele estava trazendo à existência as coisas que não existiam. Porque ele estava lendo em voz alta, o Senhor falou, vai Felipe, fala com ele, eu tenho uma obra para você. E ele foi bem claro, como que eu posso entender se alguém não falar comigo? Nós precisamos de alguém para ter a revelação do Senhor. É assim que ele faz, é assim que ele opera nas nossas vidas. Ouça a palavra do Senhor, no nome de Yeshua Mashiach, no nome de Yeshua. Nossa próxima atividade é o pôr do sol do dia 25/9. Amanhã, domingo, nós teremos a celebração de Yom Teruah, com transmissão pela internet a partir das 18 horas. No decorrer do serviço, nós ouviremos o som do shofar, em cumprimento ao mandamento de Yom Teruah. Quando o som do shofar penetra no nosso coração, preste atenção que a gente estava falando sobre isso. Quando o som do shofar penetra no nosso coração e nos conecta com Hashem através de Yeshua, Rei do Universo, que nos alerta para o dia que está próximo, quando nós ouviremos o último som, o último shofar, e nos convoca ao arrependimento. Eu convoco a todos participarem de mais este marco solene deixado pelo Eterno a nós. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pelos nossos sentidos. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, no nome de Yeshua, a usá-los bem. A usá-los bem, Pai. Tanto som nesse mundo, tanto barulho. Nos ajude, Pai, a filtrar estes sons e ouvir aquilo que o Senhor deseja. Continua falando conosco. Usa, Pai, a vida dos nossos irmãos. Usa a vida dos teus servos. Pai, trabalha no nosso orgulho, nos ajude a sermos pessoas humildes, a nos concentrarmos, nos esforçarmos para sermos os últimos na mesa, porque os últimos serão os primeiros. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja. Que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês, né? Usando mais uma vez a vida do Rosh Caio, nos ensinando aí o que a gente precisa aprender, tá atento. Eu queria compartilhar duas coisinhas rápidas com vocês, uma sobre Yohanan, coisas que eu acredito, né? Yohanan, claro, ele foi chamado por um propósito, mas ele também, em alguns momentos, ele perdia a cabeça, né? Principalmente com Herodes, quando ele via Herodes com a esposa do irmão, né? E aquele perder de cabeça acabou se concluindo, né? Que ele acabou perdendo a cabeça de fato, lá na prisão. E na prisão, ele antes de ir para lá, ele tinha uma comida kosher, era toda separada, né? Aquilo fortalecia ele espiritualmente. Eu não sei o que ele comeu naquela cadeia para ele ter dúvida até de quem era Yeshua. Então, por isso que o Senhor pede para a gente ficar atento com o nosso alimento. Isso tem influência até nos nossos pensamentos, forma de duvidar até de quem é o Senhor, né? Eu acredito dessa forma. Então o Senhor nos chamou. E a gente tem que ficar atento para a gente não estar perdendo a cabeça com nada ao nosso redor. Isso é um sinal ruim. O Senhor não tem isso para nós, né? Então que a gente fique atento. E outra coisa, que a gente fique também apercebido aí dessas questões alimentares, que pode fazer pessoas experimentadas a negar o Mashiach. Tá certo? Uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês, eu conheci o Senhor, eu tinha 42 anos de idade, através da vida da minha esposa. Quando ela me apresentou, a forma como ela apresentou, assim, eu nunca descartei absolutamente nada de ninguém, mas eu sempre fui analisar. E a forma como ela falava para mim, de forma enfática, eu até comentei com ela, falei, olha, vamos devagar, eu vou analisar isso aí, se for de verdade o que você está falando, eu vou descobrir. Tá certo? E eu fui fazendo, claro, as minhas próprias análises e concluí, puxa vida, realmente isso aqui é o que eu estou procurando, tá certo? Ali.
E o que ocorreu pouco tempo depois é que eu falei, puxa vida, como é que eu vivi 42 anos sem conhecer isso? E assim, me veio um desejo imenso, falei, não, eu perdi muito tempo da minha vida, agora eu preciso tirar esse atraso. Pegava um monte de vídeo na internet, tudo quanto era pastores que você pode imaginar, tudo, compilava tudo num lugar só e passava a noite ouvindo, dormindo aquilo. No dia seguinte eu levantava, não via nada, não lembrava de nada. O Senhor me repreendeu. O Senhor falou, filho, não faça isso dessa forma. As minhas coisas não podem ser desse jeito. Você não sabe o que essas pessoas vivem, como elas vivem no mundo dela, que talvez até elas nem desconheçam. E é o que você recebe, é o que ela vive, não o que ela ministra. E ali o Senhor falou, ele já te trouxe a pessoa para você ouvir, ouça dele. Na ocasião era um só ministrador. Hoje eu tenho alguns ministradores, mas dá para contar numa mão só. E quando aparece algum novo, que eu olho a mensagem e falo, puxa vida, essa mensagem é tremenda. O que eu faço? Senhor, eu vi uma mensagem aqui e parece para mim algo tremendo. É para mim seguir ouvindo esse ministrador? O Senhor quer falar comigo usando essa vida? E o Senhor confirma. Outros, o Senhor não confirma. Então, a gente precisa tomar... Isso é ótimo. Eu ouço outros ministradores. Mas os ministradores que eu estou autorizado a receber informações, e acontece exatamente como o Orochi Caio ministrou. Eu estou ouvindo lá e o Senhor está me despertando para outras coisas. Mas dá para contar numa mão só. Esses são os que eu estou autorizado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é excelente. A gente passa o dia todo ouvindo ministrações. Mas a gente precisa ter a autorização do Senhor do que a gente vai ouvir. E de qual a procedência, qual é essa fonte. Tem muitas mensagens por aí que, olha, realmente elas nos comovem. E no dia seguinte a gente não lembra de nada. Não tem poder de transformação. Outras é pior ainda. Porque a gente recebe o que a pessoa vive de oculto na vida dela, daqui a pouco a gente está olhando com olhos de lascívia para outras pessoas e não sabe nem de onde veio. Por quê? Ministração espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado. Então tudo que foi ministrado é excelente. Ouviu alguma coisa boa? Senhor, é para mim seguir ouvindo isto? O Senhor vai confirmar no teu coração. Pode ter certeza. Tá bom? E aí, recomendo que você passe o dia ouvindo ministrações, louvores. Realmente isso vai ocupar a tua vida com uma edificação muito grande, porque tem ocorrido na minha vida, a vida da minha esposa, a gente não faz outra coisa. Tá bom? Só esse ponto de atenção para não estar aí na minha alegria, eu saí ouvindo tudo. Compilava tudo, o Senhor falou, não, você não vai dar certo. Não para você. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês.